Fala pessoal, bem-vindos para mais uma videoaula. Vamos dar continuidade à aula sobre imperialismo, né, sobre neocolonialismo. E a última videoaula presente aí no canal, que vocês acabaram de ver, fala justamente sobre a questão do Japão, né, como o Japão vai se abrir à economia de uma forma forçada, mas vai acabar repercutindo de uma forma positiva. Nós vimos também a questão da China. E agora nós vamos falar um pouco sobre a África, né? A África aí que foi recortada, multi-recortada durante o século XIX, início do século XX também, tá? Por exemplo, 1830 os franceses chegam na Argélia, tá? Vocês devem bem lembrar, né, quem acompanha futebol mais um pouquinho ainda, mas um dos principais nomes da seleção francesa de futebol, um jogador de meio campo chamado Zinedine Zidane, ele é justamente de origem argelina. Tá? Então, apesar de ter jogado pela seleção da França, inclusive sido campeão de uma Copa do Mundo pela França, ele é sua origem, né, da sua família da Argélia devido a esse processo de colonização dos franceses sobre aquela região. Tá? Principalmente a partir de 1880, vão ser elencados inúmeros motivos aí para essa invasão, para essa dominação do continente africano. Dentre eles, aspectos humanitários, aspectos civilizatórios, né? A ideia de combater as doenças, as epidemias que acometiam a população africana, aquela questão de levar a modernidade e a civilização. Mas, de um contraponto, também os europeus vão chegar lá com armas sofisticadas, com superioridade econômica e financeira, justamente para investir, subjugar e dominar essas nações. Né? E mais do que isso, eles também vão utilizar de estratégias de guerra, que é dividir o inimigo para poder conquistar. Então, dentro do território africano, várias tribos rivais vão ser colocadas dentro de um mesmo território, fazendo com que essas tribos estivessem muito mais preocupadas em guerrear entre si do que lutar contra o inimigo comum, que no caso eram os europeus, os brancos europeus. Isso vai ficar muito evidente, pessoal, na Conferência de Berlim, tá, de 1884, 1885, que essa Conferência de Berlim nada mais é do que as nações europeias, seus principais líderes, sentando à mesa e vão recortar, como se estivessem cortando uma pizza ali, as partes que interessavam a cada um deles dentro do território africano, como se o território africano fosse uma terra de ninguém, como se ali não houvessem civilizações, ali não houvesse habitação e ali não houvesse povos já habitando, coexistindo, né, e tomando posse daquilo que era deles por direito. Então, dessa forma, a África vai ficar muito recortada, multi-recortada, na verdade. Então, vocês podem olhar no mapa aí e, de acordo com a legenda embaixo, vocês observarem quais foram as áreas aí que as potências europeias ganharam nessa fatia. Né? A França vai pegar uma boa parte, toda essa parte amarela aí vai ficar sob o domínio francês, né? A parte em verde mais claro sobre o domínio da Inglaterra, que são as principais potências que vão dominar e que vão subjugar o continente africano. E aí vários outros países vão pegar as suas fatias também. Observem que Itália e Alemanha vão ficar com porções um pouco menores. Né? E é justamente essa insatisfação com a divisão do continente africano que vai resultar, né, a gente vai ver nas próximas aulas aí, vai resultar num sentimento de necessidade e de injustiça, que vai resultar lá na Primeira Guerra Mundial. Eles vão se sentir ali desprestigiados com toda essa divisão que houve no continente africano, ficando com regiões que não atendiam, ou pelo menos não eram vistas com bons olhos por eles naquele momento. Tá? E aí, pessoal, as colônias inglesas e as colônias francesas vão ser rapidamente aí subjugadas, né? E dentre essas colônias, né, vai haver alguns conflitos entre esses colonizadores dentro do continente africano. Um deles aí é a Guerra dos Boeres. Tá? Os Boeres aí eram os holandeses e alemães que ganharam esse nome, né? Boeres ou Afrikanderes. Tá? E tinham ali já o domínio de boa parte da região e vão ganhar a concorrência dos ingleses. Tá? Principalmente decorrente aí da descoberta de jazidas de ouro e diamantes, né? E numa região descoberta ali, fundada pelos boeres. É um primeiro conflito. Os boeres vão sair vitoriosos, né? Na posse dessa jazida.
mas como consequência vai haver um segundo conflito, onde os ingleses sim, né, vão conseguir tomar a posse da região, vão conseguir tomar algumas regiões ali e vão se estabelecer na África do Sul, né, como a principal potência europeia na África do Sul. É interessante que nesse conflito boa parte da população nativa também ela acaba perdendo vidas, né, nesse contexto, porque ela vai estar no meio do fogo cruzado. Muitas vezes vão tomar partido de um lado ou de outro, de acordo também com a sua conveniência. Então observem que além de levar essa divisão, levar o domínio, o racismo, a questão etnocêntrica, as doenças daqui também, que muitas vão para lá e vão tornar o cenário ainda mais catastrófico, vai levar também a divisão, a morte, né, e ainda mais aí essa ganância dos europeus diante do território africano. Já olhando para a América, pessoal, num primeiro momento, até o iniciozinho do século XX, o principal país que vai subjugar a América do Sul, principalmente, é justamente a chamada América Latina, é justamente os ingleses, né? Que por meio, inclusive, alguns historiadores apontam que os ingleses é quem de fato fomentaram, incentivaram aí a chamada Guerra do Paraguai ou Guerra da Tríplice Aliança, que ocorreu aí no final do século XIX, né? Onde o Brasil, a Argentina e o Uruguai vão entrar em guerra contra o Paraguai, justamente porque o Paraguai não tinha ainda se rendido aos empréstimos e a toda essa política imperialista inglesa, tá? Então, o controle dos bancos aí do comércio exterior vai ser muito comum antes da Primeira Guerra Mundial por parte dos ingleses. Depois da Primeira Guerra Mundial, com a Europa um pouco mais arrasada decorrente do conflito, os Estados Unidos vão surgir como o grande país hegemônico aqui na América. Então, um país da América do Norte vai se embrenhar, se enraizar, né, aumentar suas áreas de influência sobre a América Latina, sobre a América do Sul, né? E aí o imperialismo norte-americano vai ter aí como alvos básicos, né, a América Central e a Ásia. E, por consequência, a América do Sul também vai acabar entrando nesse pacote aí, principalmente de, não diretamente, mas em controle de mercado e áreas de influência. Na Ásia a gente já viu, por exemplo, mesmo o caso do Japão, né, que foi uma interferência direta dos norte-americanos. Dentro desse contexto, pessoal, vai ter o papel do Roosevelt, presidente americano, tá, com a chamada política do Big Stick, né, ou seja, a tradução literal seria o grande porrete, né, seria uma relação um pouco amistosa num primeiro momento, mas os Estados Unidos sempre mostrando que se os interesses não fossem alcançados, eles poderiam utilizar da força, né? Então, nesse período, vai ficar muito comum aquela expressão de América para os americanos, mas na verdade era América para os norte-americanos, né? Vai ser uma área de influência cada vez maior e eles vão interferir militarmente na América Latina em alguns pontos específicos. No Brasil, especificamente, a partir da década de 60, né, do século XX, com o apoio aí à ditadura militar que se instala no Brasil em 1964. E aí, pessoal, em Cuba, eles vão influenciar na Guerra de Independência de Cuba contra a Espanha, né, no finalzinho do século XIX, tá? Vai anexar Filipinas e Porto Rico, né, a questão ali com algumas indenizações, e inclusive Cuba vai assinar um documento chamado Emenda Platt, né, dentro da Constituição cubana, que dava direito dos Estados Unidos em interferir na economia e principalmente na política desenvolvida dentro da ilha. Tá? Então, Cuba aí vai se tornar praticamente um quintal, uma extensão do governo dos Estados Unidos, inclusive ele servindo, né, como áreas de exploração sexual, que muitos homens ricos dos Estados Unidos iam para lá justamente nas suas casas de veraneio, justamente para aproveitar da miséria daquela localidade, né, da fragilidade econômica, incentivando muitas vezes a prostituição. A Baía de Guantánamo, em Cuba, também vai ser cedida ali para os Estados Unidos, onde até hoje, né, e durante muito tempo, houve ali uma prisão americana ali, onde aqueles que eram acusados de serem inimigos dos Estados Unidos eram ali alojados, né. Os Estados Unidos também vão interferir na questão do Panamá, né, principalmente
incentivando o movimento de separação do Panamá em relação à Colômbia, vão ganhar o direito de concluir e de ter o direito de exploração do Canal do Panamá por 100 anos. Né? Essa exploração, se eu não me engano, vai acabar só em 1999, se não me falha a memória. Tá? Então o Canal do Panamá ali, que servia para ligar o Oceano Pacífico, né? Aliás, o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, vai ficar sobre tutela dos Estados Unidos por 100 anos. Na Nicarágua, da mesma forma, vai incentivar ali, por meio de ditaduras militares, em 1909, a questão da tomada do poder na localidade. E aí, a velha política do Big Stick. Né? A América não é dos americanos? Claro que é. Mas vocês, no caso, são sul-americanos. Né? Então, todos os benefícios vão justamente para nós. Aí a figura do tio Sam, né? Aquela figura do capitalista americano que vai explorar ao máximo a fragilidade econômica desses países, principalmente aqui da América do Sul, ou também denominados de América Latina. Qual vai ser a consequência desse imperialismo e desse neocolonialismo? A desestruturação de todo e qualquer sistema produtivo que existia nesses países. A fome generalizada, né? Miséria crônica, porque esses países vão ser explorados e uma pequena elite local ali vai se beneficiar disso, essa elite ligada ao capital americano. Né? A submissão econômica dessas regiões que vão ficar dependentes de empréstimos, dependentes de toda a economia desses países dominadores. O agravamento de conflitos regionais, principalmente se a gente olhar para a África, isso vai ser muito comum, as tribos se degladiando ali por território. Né? As nações desenvolvidas vão estar a pleno vapor, principalmente com a questão da industrialização, e aí vai ocorrer uma disputa imperialista, uma disputa por maiores áreas de influência, uma disputa por maiores áreas que pudessem fornecer à Europa subsídios para se manterem economicamente estáveis à frente dos outros países. É justamente essa disputa imperialista, essa disputa por território, essa disputa por dominação que vai resultar na Primeira Guerra Mundial, tá? Que vai ser uma disputa entre as nações europeias pelas áreas de influência e principalmente pelas áreas de dominação no continente africano. Mas isso aí a gente vai ver com calma nas nossas próximas aulas. Espero que tenha ficado tudo claro, pessoal. Espero vocês na próxima videoaula. Deixo aqui o meu abraço. Qualquer dúvida, estamos à disposição no fórum ou aqui mesmo nos comentários do vídeo. Tá certo? Um abraço para vocês. Até a próxima.